Como fazer os ângulos utilizando régua e compasso. Os ângulos principais são de 60, 30, 45 e 120, pois os outros ângulos ou já foram ensinados ou eles serão feitos a partir de subdivisões destes. Com o compasso, no ponto A, formamos uma corda. Corda é como se fosse um segmento de arco. Então, faremos uma corda para o lado direito. Estou fazendo mais forte para vocês enxergarem, mas durante todo o processo o traço tem que ser mais fino do que a resposta. A partir deste ponto, com a mesma abertura do compasso, criamos outra corda, passando pelo ponto A, que intercepta essa primeira corda. Temos aqui o ponto 2. Já formamos um ângulo de 60 graus ao ligarmos o ponto A ao ponto 2. Como é resposta, irei fazer um pouco mais grosso. Temos aqui a nossa resposta. Um ângulo de 60 graus. Se medirmos, teremos 60 graus. Agora, para fazer o ângulo de 30. O de 30 não é nada mais do que uma subdivisão do de 60. Faremos o de 60 normalmente. Aqui no início é uma abertura qualquer. Mas a partir do momento que você faz essa abertura qualquer, você tem que usar essa mesma medida quando você coloca no ponto inicial. Fez um ângulo de 60. Aqui tem 60 graus. Se eu fizer uma bissetriz, vai dividir o ângulo ao meio, ou seja, eu vou achar o de 30. Então, eu posso já utilizar, já estou com o compasso nesse ponto, eu posso aumentar essa corda para fazer a bissetriz. Eu utilizo esse ponto e esse ponto, que faz parte do de 60 graus. Então, continuamos essa corda. E vamos marcar os pontos. Tem o ponto 1, 2 e o 3, seguindo a ordem. Aqui eu fiz uma bissetriz dividindo o ângulo ao meio. Terá uma aula de bissetrizes também. E aí, ligando o ponto A ao ponto 3, com um traço mais grosso, temos aqui o nosso ângulo de 30 graus. Fazer o ângulo de 45 também é uma subdivisão. É só fazer o ângulo de 90 e dividir ele ao meio. Como eu ensinei nas aulas anteriores, vou fazer pelo primeiro método. Faço primeiro um arco. Mais duas cordas de mesma medida. Um, dois, três. E ligo o ponto A ao ponto 3. Isso daqui ainda é processo, então é tudo linha mais fina. 0,5. Aqui temos um ângulo de 90, então se fizermos a bissetriz, acharemos o ângulo de 45. Com uma medida qualquer, eu faço uma corda no ponto 1, a partir do ponto 1, e a partir deste ponto, vou numerar ponto 4, este ponto, com a mesma abertura que eu fiz essa corda, eu coloco no ponto 4,
e faço uma corda interceptando essa anterior. Aqui temos o ponto 5. Ao ligarmos o ponto A ao ponto 5, temos aqui, com traço mais grosso, o ângulo de 45 graus. Este ângulo é um ângulo de 45 graus. Caso queira conferir, é só medir com um transferidor. Agora vamos para o ângulo de 120 graus. Para o de 120 graus, eu posso fazer um ângulo de 60 para o lado direito, um ângulo de 60. A partir do ponto A, eu faço um arco com a mesma medida. Faço outro, interceptando aqui em cima. Eu vou enumerar ponto 1, ponto 2. O compasso ainda está com a mesma abertura. A partir do ponto 2, eu faço uma corda partindo do ponto A e prolongo esta corda aqui para que elas se interceptem. Aqui eu tenho o ponto 3. Como vocês podem observar, aqui eu fiz um ângulo de 60. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui, olhando deste ângulo, eu tenho também um ângulo de 60 aqui. Então, 60 mais 60 vai dar os 120 graus. Por isso que é o ângulo de 120. Então, ligando o ponto A ao ponto 3, com a lapiseira mais grossa, temos aqui um ângulo de 120 graus.